TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde agora terá início uma reunião extraordinária em conjunto, tanto da Comissão de Finanças e Orçamento, também a Comissão de Constituição e Legalidade. Essa reunião vai analisar o parecer do TCE em relação às contas da Prefeitura Municipal de Campinas no exercício de 2016. Nessa reunião, a presidência será do vereador Gilberto Vermelho, ele já está ali na mesa e vai poder dar sequência nesta reunião. Vamos acompanhar. Quantos minutos demora essa reunião? Rápido. Boa tarde a todos. São 14 horas e 5 minutos. Estamos aqui abrindo a reunião conjunta das comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade. A pauta do trabalho, a segunda reunião conjunta das comissões de Finanças e Orçamento e Constituição e Legalidade, tem por ser realizada no dia 3 dessa data de hoje, dezembro, às 14 horas. O item único e 1 da pauta. Discussão sobre o ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício de número 01-2020, processo 232.814, que encaminha o processo do Tribunal de Contas 004421 98916 através do sistema SISTETCEPT relativo ao exame das contas da Prefeitura Municipal de Campinas no exercício 2016. Só reafirmando que essa reunião é em conjunta, a Comissão de Finanças e Orçamento presidida por esse vereador e a Comissão de Constituição e Legalidade presidida pelo nobre vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Eu quero já agradecer de antemão a presença dos vereadores Carmo Luiz, o vereador presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que eu já vou passar a palavra, o vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo, vereador professor Alberto, vereador Rubem Gás, vereador pastor Elias Azevedo, vereador Permínio Monteiro também. Eu passo a palavra a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, para que juntos nós possamos fazer essa reunião em conjunto das duas comissões. Doutor Luiz Henrique Cirilo, por gentileza. Vereador Gilberto Vermelho, eu cumprimento e cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento todos os vereadores presentes no plenário, fazendo esta sessão virtual, reunião virtual, como também aqueles que nos acompanham à distância, para que possamos analisar em conjunto a presente iniciativa e projeto de lei. Agora, eu peço a Vossa Excelência que, tão logo tenha interesse, eu já tenho o posicionamento da comissão, já posso falar em nome dela, para que possamos dar sequência ao objetivo dessa reunião ordinária das comissões em conjunto. Pois não, nobre vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo. Eu vou fazer a leitura agora do parecer da comissão e vou ler agora para os nobres vereadores para que os senhores possam, Vossa Excelência, estar votando também. O vereador Zé Carlos está presente também, vereador Zé Carlos. Então, eu vou ler o parecer produzido por esse vereador, o relator também. Na condição de relator da Comissão de Finanças e Orçamento, com parecer em conjunto da Comissão de Constituição e Legalidade, nos termos do artigo 191, inciso 2 do regimento interno desta Casa, analisei este processo sobre o qual passo a emitir o parecer em consonância com o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Relatório. Meu relatório, conforme determinado pelo regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, compete ao Poder Legislativo aprovar e rejeitar o parecer exarado pelo Tribunal de Contas relativo às contas da Prefeitura Municipal, no caso em questão referente ao exercício do ano de 2016. Foram encaminhados à presidência da Câmara Municipal as referidas contas, juntamente com o parecer do Tribunal de Contas, foi oficiado e o senhor prefeito Jonas Donizete Ferreira, prefeito nesse exercício, para oferecer as suas defesas escritas junto a esse processo, cabe à Comissão de Finanças e Orçamento, Constituição e Legalidade emitir o parecer em conjunto pela aprovação ou rejeição. Conforme previsto na Constituição Federal, a rejeição do parecer do Tribunal de Contas dependerá da votação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Após a análise da gestão do exercício financeiro relativo ao ano 2016,
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da sua primeira Câmara, emitiu o parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Campinas, referindo ao exercício, conforme voto do conselheira Cristiana de Castro Moraes. Destaque-se pelos autos do município, apresentou as suas justificativas, demonstrando ter atendido todos os requisitos técnicos previstos na Constituição Federal de 88, que é a legislação da regência, em que confere a formulação da LOA, trazendo, inclusive, os elementos de defesa quanto aos apontamentos formados relativos ao planejamento das políticas públicas ou implantação do sistema de controle interno. Consta ainda a manifestação do secretário municipal de Finanças sobre a execução do orçamento financeiro do exercício, revelando o trabalho em ser diligente que possam resultados alcançarem quanto almejado pela municipalidade em razão do cenário econômico notadamente desfavorável. Na mesma esteira, comprovou o cumprimento do mínimo da aplicação dos recursos do ensino público municipal, destacado que o valor de 78.008.007, investido na cobertura financeira do regime próprio da Previdência, que deve também ser incluído no cômputo dos investimentos em educação, questionado o número de crianças que necessitavam as creches nos anos 2016, sendo esse de 7.907 e não de 20.633 vagas, conforme apontado. No tocante aos precatórios, foram justificados pela municipalidade as divergências no registro, realçando que a propalada alíquota de 3,9% definida no processo geral da gestão de número 8268/10 revela-se impraticável. Ponderou-se que o crescimento negativo da arrecadação em razão da crise econômica nacional pressionou o caixa da prefeitura com o notório aumento da demanda por serviços públicos, agravando por consequência os encargos sociais. Por fim, explicou à municipalidade que a diferença entre o seu sentir e o seu contrair de obrigações e despesas, empenhar despesas para fim de análise do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, realçando que não existe e não vislumbra agravamento na situação financeira com a contratação das novas despesas no período de 1/5 a 31/12/2016, apontando o saldo positivo de 57.003.408,89, entre as receitas e as despesas contraídas no segundo e terceiro quadrimestre do exercício. Também o senhor prefeito Jonas Donizete Ferreira apresentou suas justificativas aos apontamentos perpetrados pela fiscalização. Assim, quando a LOA demonstrou que no exercício da LDO do governo do Estado de São Paulo valeu-se das metas qualificadas e quantidades a não custo estimado, ponderou-se que não haver irregularidades em razão das ausências da edição do plano de mobilidade urbana, dando seu prazo à carência, ressaltando a notórios efeitos da crise econômica nacional sobre as contas do município e a implantação da competente controle interno. Refuta-se todos os pontos levados pela Corte de Contas, destacando o resultado da gestão fiscal absolutamente equilibrado, sem realização de despesas exorbitantes e com comprovada economia orçamentária, demonstrando que a frustração da receita e do capital chegou a 76,31%, que os investimentos na saúde superam a quantia de 353 milhões. Destacou-se, por fim, que o equívoco perpetrando a conclusão da auditoria, dado que não houve assunção à despesa nos últimos 8 meses, de mandato que não poderiam ser pagas dentro do mesmo exercício. Lembrando que a obrigação da despesa contraída no momento da contradição, não se o momento de empenho da sorte, retirando-se as despesas cuja contratação antecede a abril de 2016. Não importe que no importe de 184.876.760,25, a liquidez financeira em consonância com a disposição do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a regular tramitação em 4/12/2019, o Tribunal Pleno, pelo voto da conselheira Cristiane de Castro Moraes, relatora dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues e Renato Martim Costa, Dimas Ramalho, Sidney Stanislaus Beraldo e do autor substituto do Conselho Valdinei Antônio Polizeri, decidiu pelo conhecimento do pedido e o reexame interposto e, no mérito, negou-se provimento para a manutenção do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do exercício da Prefeitura de Campinas no ano de 2016. Em razão resumida das seguintes falhas:
Gestão fiscal desequilibrada apresentada ao déficit da execução orçamentária financeira, com incapacidade de pagamento dos compromissos a curto prazo, além dos atrasos do parcelamento nos recolhimentos dos encargos sociais. Descumprimento aos comandos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ausência de adequado trâmite da dívida judicial. É o relatório. Voto do relator. Em que pese a notória experiência e desempenho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entendo que o parecer desfavorável não merece ser acolhido, como bem demonstrado pela administração municipal e à luz da notória crise financeira nacional vigente ao exercício 2016, vejamos. Aponta o Tribunal de Contas que o exercício 2016 ocorreu a gestão fiscal desequilibrada, com déficit orçamentário e resultado financeiro negativo, revelando incapacidade do pagamento de compromisso a curto prazo, bem como atrasos e parcelamento dos encargos sociais. Da mesma forma, apresenta em seu relatório que o Poder Executivo de Campinas atendeu no referido exercício aos principais índices de aplicação vinculado, deixando de sopesar qualquer os argumentos apresentados pela municipalidade em suas ponderações e justificativas, contrariando, inclusive, a construção jurisprudencial do próprio Tribunal de Contas de São Paulo, em afronta aos artigos 23 e 24 da LIM, com efeito na jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no sentido que se indicam o desajuste fiscais e os ressonantes orçamentários financeiros interior de 30 fins de arrecadações, a receita corrente líquida do município considerados passíveis de revelações. No presente termos, que a RLC 2016 encerrou a quantia de 3.976.101.025, de modo que a correspondente de 30 dias equivale-se a 312.00,8.303,40 centavos. Assim, os resultados orçamentários financeiros de 2016 apontam em 216.648.129,54 centavos negativos e não extrapolam aos 30 dias da receita corrente líquida, na forma preconizada pelo repercutório jurisprudencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ademais, como demonstrado nos autos, em comparação ao exercício de 2015, houve reservação do resultado econômico negativo, aumento do resultado patrimonial positivo, além da redução das dívidas de longo e curto prazo do município. Considerando a notória crise econômica vigente do exercício de 2016, tais elementos comparativos indicam que o gestor implementou medidas para adequar ao máximo os resultados contábeis diante dos frustrantes cenários econômico e político do país, apontando para uma recuperação das contas públicas a curto prazo. Denotar ainda que o município obteve um incremento em suas receitas correntes líquidas correspondente a 2,52%, enquanto a infração acumulada foi superior ao INPC de 6,57% e o GPM de 7,17%, sendo que o PIB do período é negativo de 3,6%. Houve imposição de medidas contemporâneas, despesa de limitação de desempenho zero decorrente do exercício de 2016, que permitiu economias orçamentárias de R$ 829.197.389,48 centavos. Do total da despesa fixada em R$ 4.841.422.832,45, foi executada R$ 4.012.225.442,97, gerando uma economia de 17,13%. Fato também que a proposta orçamentária de 2016 foi elevada com base nos históricos de arrecadação dos últimos exercícios, bem como com vista nas circunstâncias conjunturais apresentadas na época, que permitiu a previsão da receita e fixação das despesas, próxima à realidade do município, sendo que o déficit da arrecadação de R$ 784.332.982.996 decorreu da grande parte da falta de repasse de recursos oriundos de convênios assinados com órgãos estaduais e federais, e que gerou uma queda significativa no repasse de transferências na capital do capital, de 76,31%, abaixo do previsto inicialmente. As receitas correntes foram previstas no montante de R$ 4.484.127.489,95, sendo que a arrecadação atingiu a quantia de R$ 3.901.659.840,02, gerando a frustração de apenas 12,99%.
Diante da não realização das receitas de capitais excessivos à conta da arrecadação das receitas próprias, não ressaltou a alternativa, então assumir as diversas despesas com recursos próprios, em especiais aquelas relacionadas aos programas educacionais, de saúde, de assistência social, implicando na edição de atos normativos e na alteração do orçamento aprovado. Em 2016, a aplicação da educação superou em 42.253.453 o mínimo legal, enquanto a saúde extrapolou-se em 353.486.152 e no mínimo legal. Assim, realizando as transferências, remanejamento e transposição de 19,60% fixadas, e se encerra qualquer análise devidamente justificada no fundamento nas bases legais vigentes. Sendo a dívida houve, durante o exercício de 2016, indiscutível esforço para elevar a capacidade arrecadatória dos recursos próprios do Poder Executivo, especialmente na gestão da dívida ativa, recuperando-se R$ 178.211.000. Em 2016, foram expedidas 367.166 cobranças da dívida ativa, sendo que desse total, 319 se efetivou por meio de carta precatória de 297.500 nominais e cobranças e protestos. Foram ajuizadas 27.000 ações de execuções fiscais, implementando as capacidades publicitárias com a finalidade de estimular as contribuintes inadimplentes à quitação de seus débitos existentes. Também de destacar, a Prefeitura realizou no exercício, enquanto com o recurso financeiro das recuperações, os débitos financeiros do Instituto de Previdência dos Serviços Públicos Municipais em R$ 209.393.506,75. Afetado diretamente o resultado orçamentário e financeiro, comprometendo a sua capacidade de pagamento das dívidas a curto e a longo prazo. Pelo exposto no decorrer do exercício de 2016, houve atendimento ao princípio da gestão fiscal equilibrada no artigo 1, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aposta no parecer do Tribunal de Contas tem ocorrido descumprido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 42. É vedado ao titular ao poder do órgão referido no artigo 20, nos últimos do quadrimestre do seu mandato, contrair obrigações de despesas que não se passa a ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. É que, pelo critério adotado no relatório, mesmo obtendo a maior capacidade dos últimos quadrimestres do exercício, ficou demonstrado que a disponibilidade do pagamento da despesa contraída pelo período vedado, na sua justificativa, demonstrou que a falta de pagamento na quantidade de 788.455 não decorreu a omissão do Poder Executivo, mas sim a detectação da falta de requisitos necessários para acertar a exibição da certeza dos valores cobrados pela administração, com a ausência do número do CPF beneficiário, ausência de documentos essenciais, cópia de parte do processo, valor requisitado de vigência com base de cálculos homologados, nulidade de requisição pela intimação da prévia do município para a manifestação sobre a execução nos termos do artigo 535 do Código do Processo Civil. Plausível e compreensível de tais situações demandam tempo para apuração e saneamento dos requisitos, gerando pagamentos realizados em 2017. Não se pode auferir, decidido administrador da situação em tela, a própria autoria juntou-se aos autos certidão expedida pelo DEP, evidenciando que o município de Campinas se encontrava adimplente no que se refere a pagamentos de precatórios. Como sabe, no ano da montante dos valores pagos a título passivo, judicial e se eleva, seja a relação ao regime especial, seja a relação ao requisito de pequenos valores, evidenciar que o município de Campinas e o valor de pagamentos de precatório judicial requisitado de pequeno valor, significativo e elevado, exigindo grande fluxo de processo administrativo, pagamento de suas conferências e comissões, pagando-se indevidos. Sem dúvidas, no caso, admite a reelevação da flexibilização dos princípios da anualidade para a fim de prestigiar a gestão pública que, sem o menor sombra de dúvida, se esforçou para amortizar o passivo judicial do município de Campinas. Portanto, considerando seu esforço dinâmico da administração do pagamento dos precatórios judiciais, não se vislumbra a matéria apta à rejeição das contas do exercício de 2016. Nesta linha, temos que
com relação ao planejamento das políticas públicas, alegou-se o anexo de metas prioridade da LDO estabelecidas na ação do governo no custo estimado. Ocorre que não existe obrigatório legal a Constituição de informar por ação de governo o custo estimado da ação de precatórios constantes na LO, sendo que exemplos que ocorrem com a LDO, o governo do Estado de São Paulo também se utilizou as metas das suas principais quantidades e não os custos estimados. Apontou também que o município não editou o Plano de Mobilidade Urbana, descumprindo a Lei Federal 12.587 de 12. Não há irregularidade nenhuma a esse respeito, posto que o município encontrava-se dentro do prazo e da carência da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana nos termos do artigo da Lei Federal 13.406 de 2016. Destacou a fiscalização compreendendo parcial legislação relativa às pessoas deficientes das normas de acessibilidade vigentes, como demonstra os autos. Não há, portanto, falhas capazes de comprometer a regularidade das contas anuais de 2016 da Prefeitura de Campinas. Também foi apontado que o sistema de controle interno estava regulamentado e não produzido relatórios periódicos enquanto as suas funções institucionais, desatentos aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88. Como demonstra, em 7 de 10 de 2003, foi criado pelo Decreto Municipal de número 18.119. Grupo de trabalho funcionou na coordenação da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, objetivando iniciar a estruturação e gravidade do sistema de controle interno. Após foi elaborado o projeto de lei complementar de 31 de 2016, que dispõe sobre a regularização do controle interno, sendo remetido à aprovação da Câmara Municipal de Campinas, sendo instituída em 25 de junho de 2018 por meio da lei complementar número 212. Não se vislumbra por irregularidade sobre o tema. Sobre o aponto, cumpre esclarecer que os professores que possuem jornada de trabalho acima de 40 horas semanais são aqueles que estavam, na época, atuando no processo pedagógico específico, exigindo ampliação da carga horária para a consequência objetiva de pretendidos. Em que pese vestir destacar o que houve comprometimento à qualidade, da atividade do ensino-aprendizagem e do desenvolvimento da proposta pedagógica das escolas. 29,3% afastaram-se durante o ano letivo 2016. Não persistindo, aponta-se pela fiscalização que, eis que o afastamento verificado no decorrer do exercício 2016 tiveram as mais variadas causas, todas elas devidamente justificadas e que estão relacionadas à carga horária dos professores. Ou seja, entendendo que a escola e seus diferentes espaços, como potencialmente passíveis a serem explorados nessas perspectivas ampliadas de diferentes atividades. As escolas pesquisadas não possuem todos os recursos pedagógicos de apoio de atividades docentes, contrariando o Conselho Nacional de Educação. Não persiste constante análise de amostra realizada na fiscalização, muito simplificada, prejudicando sequer a conclusão sobre o tema. Durante o exercício de 2016, assim como os demais anos da gestão, requerente diversas foram as obras e reformas da administração realizadas na escola do município. E certo, todavia, que diante da retratação econômica nacional, houve a necessidade da limitação do desempenho, contingenciamento de despesas, o que fez com que fossem autorizadas as obras absolutamente imprescindíveis para regular o funcionamento das unidades escolares, deixando as reformas em caráter voluntários, a necessidade do aumento de ocorrer a escalação, a finança do município. Quanto à fiscalização ordenada, estamos já finalizando. Quanto sobre o relatório dos estatísticos de atendimento realizados pelo serviço, ouvidoria presencial eletrônica contendo o número de atendimentos no prazo médio de atendimento dos pedidos, foi esclarecido que as informações referentes ao prazo médio de atendimento dos pedidos trata-se de instrumento interno. Quanto aos repasses da Câmara Municipal, por se tratar de despesas extra-orçamentárias, não estavam disponíveis separadamente na relação da despesa do portal da transparência. Também as informações sobre as áreas de audiências públicas relacionadas às peças orçamentárias foram disponibilizadas no portal de transparência e a prestação de contas em atas de audiência pública orçamentária no Campinas SP-Gov, Serviço a Cidadão, Portal de Transparência e Prestação de Contas. Não se divide ainda que o portal da Câmara Municipal de Campinas disponibiliza a atividade legislativa da Casa, sessão plenária pautadas pelas sessões de demanda da produção legislativa, em que engloba a parte de algumas audiências e as peças que compõem o planejamento de todas as atividades do link. A Prefeitura de Campinas, em 2016, aplicou 26,47% das receitas, imposto no artigo 202 da Constituição Federal, sendo apontadas supostas falhas operacionais.
Ocorre que, como amplamente demonstrado ao município, por intermediário do Sistema Municipal de Educação e do Departamento Pedagógico, adotou diversas opções e programas com a finalidade de elevar a qualidade do ensino no município de Campinas, tendo como foco a ampliação da aprendizagem a todos que se entenderam frente aos índices do IDEB. Insuficiente as vagas para o municipal ensino enfrenta-se a fratura de 0 a 3 anos de idade que optam pelo período integral de atendimento. No caso de 2016, 2 novas unidades foram construídas e não houve ampliação de salas de unidades já existentes, o que contribuiu para a significativa redução de déficit na vaga no setor. Na tentativa de reconstruir as atas através da gravação realizadas pela auditora legislativa, foi apuradas as gravações, estavam em dúvida. As atas de composição do Conselho Municipal de Saúde estão gravadas e transcritas e disponibilizadas no sítio eletrônico da consulta pública. Nesse mesmo tema, o Tribunal de Contas do Estado concluiu que a Prefeitura de Campinas, em 2016, aplicou 27,30% das receitas impostas na saúde, atendendo o piso constitucional. No tocante à iluminação pública, foram apontados que os recursos da CIP não foram movimentados em conta específica. Verifica-se que a Prefeitura de Campinas adotou as adorações também subcontratas nas contas, não bancárias, mas em si contábeis. Sobre as informações relativas à arrecadação e aplicação dos recursos, oriundos das multas de transcrito, foi recolhida e fiscalizada pela IDEC e as entidades responsáveis no município. No relatório, o Tribunal de Contas apontou que não foi possível verificar se a receita da CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, foi aplicada nos ditames da Lei 10.336/01. A própria auditoria concluiu que os recursos arrecadados são transferidos à INDEC, responsável pela aplicação dos recursos, arrecadados mediante o termo de cooperação e a ser assinado tais valores em conta assinado e recebidos no encontro sendo aplicativo na conta específica da agência 4203X, conta corrente 5032.6 do Banco do Brasil. Demonstrou a administração que os recursos são deliberados por conselho diretor, portanto, acordar a legislação municipal, e o recurso das suas aplicações evidenciado e demonstrado contábeis, certamente aplanados, divulgados no meio de comunicação dotado pelo Poder Executivo de Campinas, conforme a Campinas.sp.gov ambiente Proamb PHP. Sobre o atraso nos recolhimentos devido ISS e Fundo de Garantia, restou comprovado que foram casos pontuais e decorreram de forma do período em que ocorreram pagamentos salariais e fechamento do sistema da folha de pagamento. Anotou-se a fiscalização que amortizações do parcelamento do PASEP e do INS ocorridos durante o exercício foram insuficientes para a redução do saldo devedor da dívida, esclarecendo a administração que o devido sistema financeiro, utilizando a indexação de cada contrato devida, não foi possível reduzir indevidamente. Destaca-se que a dívida do INSS tem por mensais limitadas de 13% do Fundo de Participação do município. Saldo esse devedor, pois tal limite era menor que o valor da prestação integral. Coube ao gestor público valer-se da medida de austeridade com o conjunto em enriquecer a oferta de serviço público, com vista à manutenção do equilíbrio financeiro das contas públicas, mas mesmo com as medidas implementadas ao fluxo de caixa do Tesouro Municipal, não se manteve as condições financeiras do Camprev referente ao acordo patronal formalizado em 2011, recolhido o patronal a partir de 2016. Dada a significativa falta de liquidez, como aponta o próprio Tribunal de Contas no relatório anteriores. Por isso, a fim do exercício foi formalizado com a Camprev, saldo da dívida acordado pelo Camprev número 0124116 e o acordo da frente do parcelamento da Camprev e reparcelamento do CADEPREV em 0124316. No tópico reajuste a subsídio dos agentes políticos, assinou a autoria da localização da Lei Complementar Município de 2016, expressa na reajuste do subsídio dos agentes públicos que teria gerado o pagamento dos reajustes aplicados. A administração, assim, observou que os parâmetros estabelecidos pelo artigo 4 da Lei Municipal, da Lei Complementar Municipal, 151/2016, do que a sorte ocorreu qualquer pagamento indevido, impróprio ou ilegal desse título. A fiscalização da Corte também apontou acúmulo de cargos e salários a cargos pelo secretário municipal de Educação e presidente da FUMEC. Ocorre que tal acúmulo esse previsto na Lei Municipal 110.248 de 1999, número 5.899, na mesma linha não vislumbra e aponta as falhas do aditamento
da Secretaria Municipal de Assistência Social por suposto descumprimento ao artigo 88 da Lei Federal 4324 na Secretaria Municipal, exercido o cargo político, sejam servidora de carreira, existente qualquer pandemia, conforme termos da quitação de aditamentos mencionados pela fiscalização. No almoxarifado da saúde, diante do acolchado da fiscalização, foi exarado a cópia complementante, esclarecendo a coordenação setorial de recursos materiais, Secretaria Municipal de Saúde determinando a abertura da instituição processual do número 297.538, 2021.081, para a instalação e manutenção dos grupos geradores de energia das unidades da rede pública do município de Campinas. Restou esclarecido as contabilidades dos imóveis do tribunal, realizadas a conformidade com os roteiros estipulados pelo TICESP, através do sistema Aldesp, não havendo audiência entre a data de inventário, fechamento anual e balanço da grande divergência. Portaria STN 75202, sendo que a tal finalidade foram criadas as comissões para a execução das atividades, prevista para ser fiscalizada até dezembro. No entanto, os atrasos aderem à maneira involuntária, não incorrendo a prejuízo ao trabalho desenvolvido pelo desempenho e desempenhado pela Câmara Municipal. Também, aos pagamentos realizados fora da ordem devida, se trataram dessas indiáveis e imprescindíveis ao Poder Executivo, sobretudo para a população em geral, razão de relevante interesse público, que motivaram as quebras de ordens cronológicas de pagamento publicadas de maneira genérica. Tendo em vista a otimização dos espaços e a clareza da divulgação, acompanhada dos devidos esclarecimentos justificativos, atendendo aos comandos do artigo 5º da Lei 866 de 93. Por fim, temos que todos os apontamentos da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram devidamente esclarecidos e respondidos a contento pelo Poder Público Municipal, especialmente quanto aos temas de execução contratual, contratos e permissões de serviços públicos, parcerias público-privadas, as PPPs, e o cumprimento das exigências legais de publicidades de repasses. Sobre o quadro de pessoal, foi comprovado que o quantitativo e o cargo de comissões efetivas existentes ocupados e aquela que consta no quadro 78 do resultado da inspeção, é certo que todos os cargos comissionados e listados na autoria criados através de lei aprovada pela Câmara Municipal. Todos os cargos comissionados constantes no quadro de pessoal executivo e Campinas afetaram a prevista da Constituição Federal, que já se destinavam às funções e tarefas, assessoramento, como prevê no inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal. Sobre os servidores de férias vencidos e gozados cumpridos previstos do artigo 5º, inciso de 23 da Constituição Federal, foi esclarecido também a Secretaria de Recursos Humanos pela Prefeitura Municipal de Campinas, esforço principalmente juntado e chefiado para todos os servidores regulares em seus períodos de feriados, de férias, obedecendo a anualidade do descanso, nos termos da Carta Magna e ainda das leis municipais que dispõem sobre a matéria. Destaca-se que se foi publicado o Decreto Municipal 18988 de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a execução e as horas extras no sobreaviso da Administração Pública Direta, autarquia e fundação e funcional do município de Campinas, regulamentado no conduto do artigo 22, 25, 29 e 30 da Lei Municipal 821/1994. Também no ano de 2016 foi publicado o decreto de 1º de dezembro de 2016, dispondo sobre a proibição e realização de horas extras sobrevendo a administração direta e indireta do município de Campinas. Assim, a consonância da lei do servidor municipal receberam adicional de horas extras efetivamente trabalhadas, além do período normal a serviço dos períodos específicos e especialidade de serviço. Constou que no teto salarial dos servidores municipais, inclusive com ocupantes do cargo público municipal, regrado ao município, 14.580 sendo importação de ficção e de seu artigo 2º parágrafo 1º. As demais, os valores judiciais de acordo administrativo se ingressaram sobre a administração dos cofres públicos e consta própria mensalmente a Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Recursos Humanos, que procede ao rateio conforme estabelecido no artigo seguinte à Lei Complementar 113, 23 de julho de 2015. Em atenção ao artigo 9 da Lei Complementar 7.572, tratando-se da questão do trâmite junto à primeira vara pública do Foro de Campinas, ação pública processo número 100.7885, 75.2015, 826.0114. Destarte pelas razões
Acima explícita, voto pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo ao exercício 2016, opinando pela apresentação do projeto de decreto legislativo. Assim, é o meu voto na qualidade de relator da Comissão de Finanças e Orçamento, em conjunto com a Comissão de Constituição e Legalidade. Sendo assim, o meu voto, eu passo agora a colher o voto de Vossas Excelências. Eu indago ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e que sou eu, aliás, passo a Comissão de Constituição e Legalidade ao vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo em seguida, para que Vossa Excelência possa também, nós possamos colher os votos dos membros. Como vota vereador Permínio Monteiro, Vossa Excelência, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor acompanha o relator? Vereador Permínio Monteiro. Vereador professor Alberto, como Vossa Excelência vota? Senhor presidente Gilberto Vermelho, eu acompanho o parecer. Obrigado, vereador professor Alberto. Nobre vereador Rubem Gás, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho a relatoria. Obrigado, vereador. Vereador Pastor Elias Azevedo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, a Comissão de Finanças e Orçamento aprova o relatório feito por este vereador. Comissão de Constituição e Legalidade, como vota Vossa Excelência, vereador Luiz Henrique Cirilo? Vereador Gilberto Vermelho, ouvindo atentamente sua explanação, eu acompanho o seu parecer, votando favorável. Obrigado, Vossa Excelência. Doutor Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade. Como vota o membro também da comissão, Pastor Elias Azevedo, Vossa Excelência, qual é o voto de Vossa Excelência? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Obrigado. Como vota o vereador Zé Carlos, Vossa Excelência? Vereador Vermelho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luiz Henrique Cirilo, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Não, obrigado, vereador Zé Carlos. Como vota Vossa Excelência, vereador Permínio Monteiro, membro também da Comissão de Constituição e Legalidade? Eu vou passar o voto, então, ao vereador Carmo Luiz. Por gentileza, como vota Vossa Excelência? Já voltamos daqui a pouco, vereador Permínio Monteiro. Sou presidente da Comissão de Finanças, Gilberto Vermelho, presidente também da Comissão de Legalidade, no qual eu faço parte. Eu acompanhei atentamente toda a sua leitura do relatório e acompanho o seu relatório, presidente. Obrigado. Como vota Vossa Excelência, vereador Permínio Monteiro? Do PT, membro também da Comissão de Legalidade, parece que não está presente. Está ausente. E o vereador Marcelo Silva também está ausente. Então, por maioria, também está aprovado, junto à Comissão de Constituição e Legalidade, o parecer exarado por este vereador. Sendo assim... Perfeitamente. Nós estaremos, a mesa e auxiliado aqui pelo conjunto técnico aqui, estaremos enviando o parecer para que Vossas Excelências possa fazer o seu voto via SIGADOC e devolva, para que nós possamos fazer o encaminhamento para que o nobre, que a Excelência, o prefeito municipal, possa fazer a sua defesa por escrito. Então, sendo assim, cumprindo com todo o regimento interno, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legalidade, se Vossa Excelência quer fazer alguma observação, por gentileza, vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo.
Não, apenas ressaltar aí o zelo que Vossa Excelência teve ao final, que se preocupou em encaminhar a todos os vereadores que não estão presentes, para que eles possam fazer o posicionamento conforme votaram verbalmente, para que nós possamos atender o que dispõe nosso regimento interno e legislações específicas relacionadas às votações. Então, apenas enaltecendo e cumprimentando mais uma vez o senhor pela condução do trabalho. Obrigado, presidente, doutor Luiz Henrique Cirilo. Só para lembrar também, Vossas Excelências, que isso também está no escopo do projeto, vai ser enviado também o projeto do decreto legislativo, qual Vossas Excelências também tem que também assinar o voto também. Tá certo? Então, cumprindo com todos os requisitos e necessário essa reunião em conjunta da Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão de Finanças e Orçamento, eu quero agradecer a todos os nobres vereadores e dizer que declaro encerrado esta reunião de trabalho, a segunda da comissão em conjunto aqui. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Tá. Muito bem, encerrada esta reunião em conjunto da Comissão de Finanças e Orçamento com a Comissão de Constituição e Legalidade, que analisou o parecer do TCE relativo às contas da Prefeitura Municipal de Campinas no ano de 2016, no exercício de 2016, melhor dizendo. Sendo assim, encerra-se também a nossa transmissão ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho. Agradecendo a sua audiência, tenham todos uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.